Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início ao 5º painel, Segurança Alimentar, reforçando os pedidos que, por gentileza, desliguem seus celulares ou os mantenham no modo silencioso. Convidamos ao palco o vice-presidente de Assuntos Corporativos da BRF Brasil Foods, Wilson Melo Neto. Vice-presidente jurídico da Monsanto, Brian Lowry. Diretor de Assuntos Corporativos e Governamentais da Kraft Foods, Fábio Acerbi. Diretor Sênior de Sustentabilidade Ambiental da PepsiCo, Robert Turkile. E como moderadores deste 5º painel, convidamos o vice-presidente do CIRJ, Geraldo Coutinho, e o membro do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, Roberto Rodrigues. Assistiremos agora ao vídeo do briefing para esse painel. Você é o que você come. Mas você sabe o que você come? Mais de 7 bilhões de habitantes em todo o planeta. Um mundo que se reorganiza, em que países em desenvolvimento conhecem o crescimento econômico. O resultado: aumento da demanda por alimentos. A solução: inovações tecnológicas. Mas há garantias de que o que comemos realmente faz bem? Os consumidores pressionam. E as empresas? O que têm feito para produzir alimentos saudáveis, saborosos, sustentáveis? Como garantir o equilíbrio entre oferta e demanda, mantendo qualidade e preços justos? O desafio está lançado e as consequências já se fazem perceber. Na alimentação, a tendência também é a sustentabilidade. A informação está ao alcance de todos. Quanto mais rápido as empresas perceberem a nova realidade que se estabelece, mais adaptadas estarão aos novos tempos. Vamos debater o assunto? Passamos a palavra neste momento ao moderador do 5º painel, o senhor Geraldo Coutinho. Gostaria de inicialmente dar minhas boas-vindas a todos vocês, em especial aos nossos convidados, que aceitaram gentilmente estar aqui dividindo essa tarde de hoje conosco. O Wilson, o Brian, o Fábio, o Robert e, em especialíssimo, o professor Roberto Rodrigues, que também concordou em dividir essa mediação, a mediação desse painel comigo, o que, por si só, já é uma honra que me cabe, além da indicação da minha federação, para que eu estivesse aqui à frente dos senhores hoje, fazendo essa moderação. Farei uma abertura bastante breve, mas algumas coisas eu acho que é importante colocar aqui para reflexão de todos. Nós tivemos, nesses últimos 10 dias, nesse espaço, aliás, nesse magnífico espaço construído aqui pela Fijan Fiesp com os seus apoiadores, debates todos em torno do desenvolvimento sustentável, abordando as diversas nuances, os mais variados temas que envolvem essa questão. E, evidentemente, que não cabe hierarquizar nenhum desses temas que são abordados e são preocupações permanentes de todos nós. Mas, sem dúvida nenhuma, falar de segurança alimentar, temos que reconhecer uma relevância diferenciada, né? Porque toda a sustentabilidade, ao fim e ao cabo, ela remete às formas e meios que temos que encontrar para preservar a espécie humana. E, definitivamente, sem alimentos, nós não teremos essa espécie preservada na forma que desejamos ver no futuro.
sem alimento sequer podemos imaginar sobreviventes no planeta. Quando falamos de segurança alimentar, nós estamos falando de produção ou volume de alimentos produzidos no mundo, nós estamos falando de acessibilidade a esses alimentos e nós estamos falando da qualidade desses alimentos. Quando falamos de produção e volume, precisamos perseguir um balanço de alimentos que possa ser suficiente para alimentar, né, essa massa de população que hoje habita esse planeta e tem crescimento exponencial. Quando falamos de produção, precisamos encontrar também meios, caminhos, formas de ir ao encontro de toda a tecnologia que tivermos capacidade de produzir. Quando falamos de produção, falamos ainda de custos, né? Os custos dos alimentos têm aumentado significativamente nessas últimas 2 décadas, de uma forma com um grau de crescimento da curva bastante agudo e que não há nenhuma previsibilidade de que isso possa ser revertido, a não ser com um salto tecnológico muito importante que esperamos que aconteça. Até quase como um paradoxo, né? Os custos crescentes também estão trazendo uma diminuição do estoque disponível de terras com aptidão para a agricultura. Isso é uma coisa preocupante que também nos exige e nos força a busca de uma tecnologia que possa mitigar esse paradoxo. Quando falamos de produção, falamos da necessidade de termos políticas de apoio e fomento à produção agrícola. E isso são políticas de governo, necessariamente. No outro capítulo, quando vamos falar de acessibilidade, nós temos, mais uma vez, que confrontarmos com a questão do custo e temos também que nos deparamos também com a questão de logística, que, novamente, ecoa a necessidade de termos políticas públicas condizentes com as necessidades que são impostas pelo mundo de hoje. E, ao fim, quando falamos de qualidade, nós falamos de regulação, mas falamos também da conscientização do consumidor. Né? O consumidor, principalmente na questão da qualidade, ele é o único e o mais eficaz fiscal que a gente pode desejar. Tá? E, senhores, não é difícil a gente imaginar que não existe uma solução única, né? A busca por uma solução universal, uma solução mágica, é um sonho que realmente não nos vai levar a lugar nenhum. E tampouco a busca de uma solução ideológica será capaz de mitigar problema tão grave e tão crucial para a sobrevivência da espécie humana. Nós temos, sim, que democratizar a absorção de tecnologias, fazer essa tecnologia chegar na ponta da produção de uma maneira mais capilar possível. Né? Nós temos ainda que rever os nossos modelos de produção. Né? E esse modelo de produção, necessariamente, ele leva em conta as especificidades de cada um dos locais onde essa produção seja possível. Né? Ele tem fundamentos como a questão da estrutura fundiária, como a questão cultural local, como as características de solo e clima de cada um desses endereços que a gente pretenda ver alimentos serem produzidos. Isso tudo compõe uma matriz que tem que ser levada em conta para daí extrairmos que modelo seria mais apropriado para aquela ou essa região. E esse modelo, mais uma vez, eu volto a dizer, não existe também um modelo único. Nós temos que entender, de uma forma definitiva, que modelos diversos têm que conviver porque eles são complementares. E modelos diversos têm que ser utilizados porque cada um irá se adequar melhor a cada local que estivermos observando. Por isso que eu digo que o agronegócio, com os seus grandes empreendimentos, eles são necessários, mas não são suficientes. Né? Os modelos de produção que levam em conta consórcios, cooperação de diversas naturezas ou até mesmo cooperativas, também são importantes, eles têm seu espaço que precisa ser melhor explorado. E ainda nessa cadeia, nessa série de modelos, a gente não pode deixar de lembrar a agricultura familiar, que também é importante e serve para complementar essa série de modelos a que eu me referi e que, no conjunto,
serão capazes de dar solução a essa agonia que nós temos hoje, que é o balanço de alimentos no mundo. Mas, se insistirmos, como desejam alguns, de ideologizar essa solução, seguramente nós estaremos parados no tempo e no espaço e talvez perdendo um tempo que não temos mais a perder. Feita essa introdução, eu deixo aqui uma provocação mais genérica aos nossos debatedores, de que diante desse diagnóstico, diante desse quadro, o que temos feito para reverter essa tendência e o que podemos ainda fazer no futuro para que isso possa se apresentar de uma forma mais amena, de uma forma menos assustadora do que aquela que hoje enxergamos. E assim, encerrando aqui a minha abertura, eu convido ao professor Roberto Rodrigues para fazer o complemento da abertura e com sua expertise e sabedoria ímpar, que possa talvez aprofundar um pouco a pergunta e a provocação aos nossos temas. Por favor, professor. Fique à vontade. Obrigado, doutor Geraldo. Vamos, então, rapidamente passar para os debates com alguns esclarecimentos aos debatedores. A ideia é analisar o que foi colocado como o cenário geral pelo doutor Geraldo. Mas eu gostaria de pedir aos senhores, porque este, como todos sabem, é um evento de lideranças empresariais do agronegócio. São líderes empresários que estão aqui. Eu gostaria muito que cada um dos senhores colocasse a sua visão sobre o tema colocado, e não apenas a visão da sua empresa, a visão do empresário, do líder empresarial, que são os senhores todos, e depois também, sim, colocar o que cada empresa está fazendo dentro desse cenário que foi aqui colocado, da segurança alimentar como uma questão central do mundo contemporâneo. A ideia é que a gente faça uma primeira rodada de 7, 8 minutos para cada um no máximo, colocando essa visão, a visão sobre o tema e o que a empresa está fazendo. Depois a gente vai fazer continua o debate aqui entre as 6 pessoas que estamos aqui. Combinado? Então vamos seguir a ordem que está colocada ali na tela. Começar com o Dr. Wilson de Melo Neto, vice-presidente de Assuntos Esportivos da BRF. Bom. Desculpa, Wilson, desculpa. 2 dos palestrantes falarão em inglês. Então, eu peço para quem ainda não pegou aquele trem lá que traduz aí, e que não fala inglês, para pegar o trenzinho que vai fazer falta para a gente depois. Eu também. Bom, boa tarde, agradecendo a Fijan e a Fiesp pelo convite. E a BRF, e eu já vou falar um pouquinho o que é a BRF, mas a BRF, quando foi convidada para participar desse evento, ela aceitou de pronto, porque ela entendeu não só a relevância do painel, a relevância da discussão, mas também a BRF sabe da sua responsabilidade enquanto empresa do agronegócio, que é protagonista no mercado brasileiro e no mercado mundial, no que diz respeito à distribuição e produção de alimento. Esse é um desafio que a humanidade tem, e aqui o tema é Humanidade 2012. Esse provavelmente é o grande tema de discussão do ponto de vista da sociedade organizada, porque sem alimento não há condições de desenvolvimento, seja ele social ou econômico. E então é um grande prazer estar aqui podendo participar desse debate. A BRF, não sei se todos sabem, mas a BRF é o resultado da fusão entre Perdigão e Sadia, as 2 maiores empresas de alimentos processados do Brasil, que se uniram e criaram a BRF. E por que a BRF ela tem o seu papel relevante não só do ponto de vista da produção de alimentos no Brasil, mas também do ponto de vista da produção de alimentos no mundo? 20% de todo o frango comercializado no mundo é produzido pela BRF hoje. Então, 1 a cada 5 frangos comercializados no mundo hoje são produzidos, 1 em cada 5 é produzido pela BRF. São 7 milhões de frangos abatidos todos os dias.
São 225 milhões de frangos vivos sob a nossa gestão diariamente. E isso tem um impacto na cadeia toda. Nós somos responsáveis por uma cadeia que vai desde o grão, desde a produção do grão, até o consumidor final na gôndola do supermercado. Todos vocês aqui compram pelo menos um produto da BRF, espero que comprem mais, mas pelo menos um produto da BRF por semana para sua casa. E então a nossa maneira de agir e de pensar no que diz respeito à produção de alimento tem um impacto muito grande na cadeia produtiva brasileira. São 20 mil produtores rurais, na sua grande maioria pequenos produtores rurais, que trabalham nessa cadeia alimentando e fazendo com que o animal, tanto ele, seja ele o suíno ou o frango, seja alimentado e esteja pronto para o abate. São 14 mil produtores rurais produzindo leite para a BRF, que tem as marcas Batavo e LG no que diz respeito à parte de leite. E a maneira como nós nos relacionamos com esses produtores, com a produção do grão e o consumidor final, tem uma diferença muito grande no modo de vida do brasileiro. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa cadeia toda funcione de forma sustentável, que a produção do grão se dê de forma sustentável, que a produção do animal se dê de forma sustentável, que a transformação deste animal em alimento seja feita de uma maneira responsável e o consumo seja feito também de uma maneira responsável e educativa. Muito se fala na produção de alimentos saudáveis e do papel que a indústria tem de educar o consumidor nos seus hábitos cotidianos. E dentro desse contexto, o Brasil tem um papel fundamental. E aí não só a BRF, mas o Brasil enquanto um dos 3 melhores lugares do mundo para se produzir alimento. Nós teremos uma função especial no futuro, porque o alimento, boa parte do alimento que será consumido no mundo será produzido aqui no Brasil. E se nós não produzirmos de forma adequada, a cadeia toda vai estar desagregada e não vai funcionar. Então, o Brasil tem um papel fundamental, a BRF tem um papel fundamental nessa condução, e eu espero que hoje a gente consiga debater um pouco dos desafios que nós temos aí pela frente, não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo. Era isso, obrigado. Brian. I'm not sure if this is on. Oh, it is. Yes, I wanted to start by saying thank you, but I'm hearing myself in Portuguese. And I couldn't understand myself. But I wanted to start by saying thank you. I've been to Brazil about 5 or 6 times in the 25 years that I've been with Monsanto Company, and every time I come, it's more enjoyable. I learn a few more words of Portuguese, and I'm always astonished by the warmth and wonderful reception that I get from the people in this country. So thank you very much. It's an absolute pleasure to be here. The question that was posed to start with was, what is my personal view on this issue of food security? I have to say that I spend a fair amount of time working in the space of human rights for Monsanto and with the United Nations Global Compact. And my personal view on the issue of food security is that food is a fundamental human right, that people have the right to be nourished, people have the right to have access to adequate, safe, nutritious food. And that's one of the reasons I've stayed with this company for 25 years. Within Monsanto, you see a real commitment to what it means to address these issues of food sufficiency and food security. We don't equate them. We don't think of sufficiency as being security. There are already
enough calories produced to feed 9 billion people. But we have 1 billion people living undernourished. And that addresses issues around distribution, access, handling, storage, manufacturing. And these are key issues that have to be handled. And Monsanto has embraced the challenge and has adopted what we call our sustainable yield vision as an effort to play our role in contributing to the solution and the fulfillment of this fundamental human right. How we do that is by really focusing on 3 areas. And the vision really does have 3 critical components. The first is to produce more. Produce more on each acre of land. Increase the yield of grains and specialty crops and vegetables from each acre that is planted. Because every year, despite the fact that we produce enough calories to feed 9 billion people, there is waste, there is spoilage, there is land that is left fallow, there is land that is not producing to its maximum capacity. And that's a shame, because it has a negative impact on all of us. Because as citizens of the world, when any of us are hungry, we all suffer for it. So the first part of Monsanto's vision is to produce more. We have committed to raise the productivity in the core crops in which we work, corn, cotton, soybeans, and canola, to raise production by 50% over 30 years, beginning in 2000. So by 2030, through Monsanto's work in public-private partnerships, business-to-business partnerships, public donations and investments, to actually increase the yield in those core crops by 50%. So to double, actually 100%, to double the productivity of those crops. That's a hard thing to do. And it's a really hard thing to do while paying attention to the sustainable issues that we face as a planet. We overconsume the world today. We know that. We all know it. And by overconsuming the world, we have to be careful about what we do going forward. And so the second prong, or the second pillar of Monsanto's vision, is to conserve more. And what that means and how we measure that is to reduce inputs in agricultural production by 1/3. 1/3 on a cumulative basis of water and energy for the product and land for the productivity of these key crops. And if we're able to double yields and reduce what it takes to create that by 1/3, that is a significant change in how agricultural production works today. But what I think is probably the most important component of our sustainable yield vision is to improve lives. Monsanto has taken a commitment to be able to report and measure the improvement in the lives, the incomes, the economic stability of 5 million smallholder farmers. And it drives what we do, it drives how we talk about it, it drives the kinds of inventions and innovations that we seek in the areas of production and conservation. Because we could have all the food in the world, but with a planet that was not sustainable and people that could not get the food or eat the food because of any other problems or risks, it would be a hollow vision. So the vision has 3: produce more, conserve more, and most importantly, improve lives. I want to share just one example, and I have to apologize for my notes, but I wanted to make sure that I got the percentages accurate. This is an example in India. So take yourself on a moment to a trip to India and realize that India has millions and millions of smallholder farmers and millions of people living in extreme rural poverty. We saw the need in India to increase corn productivity, to increase the yield of corn grain from every hectare that was planted. And it wasn't through biotech. It wasn't through some brand new kind of transgene technology. It was through traditional breeding of corn seed, of hybrid corn seed, that could be customized to the various regions of India to be able to increase the yield and the productivity of those hectares. The concept, really think about it in a very simple way: right seed planted in the right place. And so you need to have seeds that will grow in that environmental condition, in that soil, under the conditions and terms of farming that are practiced.
We introduced 13 customized hybrid varieties of corn, and production grew from the year 2000 to 2008 by over 60%. Again, production grew by over 60%. The amount of additional acres planted to corn, only 7%. So it wasn't that so many more acres were planted to corn, it was the introduction of quality seed in the country, customized for their agronomic and environmental and climatic conditions, resulted in an increase of 60% more corn produced on those hectares that had been planted. And so Monsanto reports on these things, Monsanto is measuring these things, and we have a saying in Monsanto, and I think it's probably here in Brazil as well, you work on what you measure. And if you don't measure it, people will stop paying attention to it. So we measure these projects, we report on these projects, and next week you will be able to access the Monsanto Global Reporting Initiative report on the web at our website and take a look at what kind of progress have we made in producing more, what kind of progress have we made in conserving more, and have we really made a difference in people's lives. Thank you. Obrigado, Brian. Fábio, eu vou pedir para você manter o ritmo de sua visão e da empresa, mas queria agregar uma pergunta adicional para você e para o Robert à frente. Como é que vocês estão vendo a questão do comércio agrícola internacional? Como é que funciona a Rodada de Doha? Está ajudando ou não está ajudando? Como é que está o cenário futuro nessa questão? Comércio agrícola internacional. Rodada de Doha, basicamente. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Queria agradecer a Firjan e a Fiesp por esse convite. Eu acho que é uma oportunidade única estar aqui. Dar os parabéns por essa iniciativa do Humanidade. Eu estava aqui desde o final de semana, eu vi o movimento nessa construção belíssima que fizeram, o interesse das pessoas. E eu acho que isso é um dos principais indicadores que mostra que muitas das coisas que nós estamos discutindo aqui vão ter resultados futuros. Essa criançada que a gente vê circulando, certamente a formação deles vai ser diferente e nós definitivamente vamos precisar deles para resolver alguns temas, porque nós com certeza não vamos resolver todos. Então, realmente é um prazer estar aqui. Deixa eu falar rapidamente só da Kraft Foods, porque como Kraft Foods talvez muitos de vocês não conheçam, mas talvez mais de vocês conheçam como Lacta, como House, como Trident, como Bis, Sonho de Valsa. Esses são os nossos produtos no Brasil. A Kraft Foods é a segunda empresa global de alimentos, é a segunda maior empresa de alimentos do mundo. Nos outros países nós temos várias outras categorias, como queijo, macarrão. Inclusive aqui no Brasil nós temos uma parceria com a BRF para a produção daquele queijo Philadelphia Cream Cheese. Então, nós não somos produtores de commodities agrícolas, nós somos compradores, mas nós queremos ser compradores responsáveis dessas commodities. E nós somos um comprador, um consumidor relevante de commodities. A Kraft compra ao ano aproximadamente 10 bilhões de dólares em commodities agrícolas. Né? Nós somos hoje a empresa número 1 compradora de café certificado pela Rainforest Alliance, e nós somos também o número 1 do Fair Trade em cacau. Cacau, porque é uma commodity fundamental para nós, a Kraft é hoje a número 1 de chocolates do mundo, então nós dependemos de cacau, e cacau é um ótimo exemplo de uma commodity que a questão de sustentabilidade é a questão da sobrevivência desse insumo. Cacau tem uma situação muito crítica no mundo hoje, de quase um declínio de produção, com um aumento de demanda muito grande. Então, o tema segurança alimentar como um todo, ele tem várias frentes, e cada uma dessas frentes abre uma série de discussões. Né? Quando a gente fala em segurança alimentar, nós estamos falando basicamente de disponibilidade, que está muito relacionada à capacidade de produção. Nós estamos falando de acesso, que é os recursos para que a pessoa tenha acesso ao alimento, e nós estamos falando do uso. Como eu falei, como o Coutinho colocou, não tem uma solução para tudo isso, cada um deles tem várias soluções, mas a nossa empresa, por exemplo, ela se envolve em vários deles.
Por exemplo, e falando da Kraft no Brasil, nós somos um produtor aqui de chocolate, de biscoito, que não fazem parte da base da alimentação, que são alimentos de prazer, são alimentos de indulgência, onde entra um componente fundamental, que é o componente do uso. Talvez hoje não seja aqui o tema principal do nosso debate, mas a maneira como os nossos alimentos são usados também é um tema pelo qual a gente se sente muito responsável. Mas até para não me alongar demais e atendendo aqui o pedido de falar um pouquinho sobre esse comércio internacional, minha área não é a área de compras, mas o que nós vemos é que, mesmo a gente sendo o número 1 em compra de cacau certificado, o que nós vemos é que nós vamos precisar mais do que isso, nós vamos precisar de mais escala e nós vamos precisar de outros métodos de garantir a sustentabilidade dessa commodity, porque só a certificação não vai atender a nossa demanda, pelo menos não no modelo como ela está hoje. Então, nós compramos cacau ao redor do mundo inteiro, o cacau aqui do Brasil, o chocolate Lacta aqui do Brasil, ele tem cacau da Bahia, ele tem cacau da Costa do Marfim, ele tem cacau de Gana. Então, por exemplo, em Gana, em 2008, ainda como Cadbury, que foi uma empresa que nós adquirimos em 2010, nós anunciamos uma parceria para sustentabilidade do cacau, uma parceria de longo prazo, porque essas coisas, via de regra, não se resolvem no curto prazo, para aprimorar a sustentabilidade, a qualidade, a produtividade do cacau em Gana. E isso vendo por vários aspectos, óbvio, o aspecto social, econômico e ambiental, mas o que se notava em Gana, isso em 2008, e a primeira medida, para o ponto do Wilson sobre tem que medir as coisas, a primeira medida é que cacau tem uma característica que geralmente são pequenos produtores, são pequenas propriedades familiares. Em 2009, você tinha 3% dos adolescentes, dos jovens, envolvidos na produção de cacau, ou seja, com o passar do tempo, com a geração, a tendência é que esses jovens já estavam abandonando e que os pequenos produtores iam perder essa terra para alguma outra cultura ou eles mesmos produzirem alguma outra coisa. Desde que implementamos esse projeto, e aí tem um componente muito interessante sobre o qual eu estava falando na segunda-feira num painel lá do PNUD, nós conseguimos reunir, dentro do conceito de PPP, das parcerias público-privadas, o governo de Gana, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, e hoje, no ano de 2011, 2009 versus 2011, aquele número de 3% dos jovens envolvidos na produção de cacau subiu para 40%. E subiu para 40% com a perspectiva de desenvolvimento para esses jovens. Não apenas que eles ficaram lá fazendo da mesma maneira como os pais estavam fazendo, mas fazendo com desenvolvimento, com escolaridade, com um retorno maior, de que eles pudessem também satisfazer as suas necessidades e as suas ambições. Então, e esse vem um ponto muito importante, porque em tudo que a gente fala hoje, como o Wilson colocou, quando a gente olha o desafio de alimentar 7 bilhões, e hoje certamente a gente produz alimento suficiente para isso, a gente até desperdiça muito, acho que isso vai surgir em algum ponto, mas quando a gente olha para os 9 bilhões que a gente vai ter que alimentar daqui a poucos anos, 2050, necessariamente todos os programas que a gente tem sobre sustentabilidade vão ter que ter mais escala. E para ter escala, por mais que as nossas corporações sejam grandes, que a Kraft seja grande, que a BRF seja grande, a PepsiCo, a Nestlé, nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Em muitas das áreas, nós vamos ter que se unir como empresa e nós também vamos ter que nos unir com governos, porque a escala do tamanho que a gente precisa, você só alcança através de política pública, através de infraestrutura, e isso as empresas não podem fazer. Podem influenciar, que é muito uma maneira como a gente vê que pode contribuir, mas nós não podemos fazer nós mesmos. Então, o diálogo, colaboração e parceria, no meu pessoal, já que foi pedido do ponto de vista pessoal, e também da minha empresa, é que esse é o único caminho da gente conseguir chegar na escala que a gente precisa, porque os nossos desafios são realmente muito grandes. A gente tem que se unir, porque sozinho eles são maiores do que a gente. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Unfortunately, that's the extent of my Portuguese. So I too will also have to give this in English. And
I appreciate being here. Thank you very much for the opportunity, and I thank my distinguished panelists for their previous comments. So before I get into what PepsiCo is doing around this, I would like to address the question of what does food security mean to me personally, and how do I address this, not just in my everyday life, but in my role in PepsiCo. And while food security is definitely a complicated issue, I think that we have the solutions now to solve the world's problems. And that really these solutions can be very simple solutions. Things that I'll talk about a bit in what we're doing within PepsiCo. But they're not things that we have to dig deep into over-innovation of food, distribution systems, and technology. But simple solutions that we have today that we can put in place globally. Distribution networks that we can improve, access to nutrition, things that are right there in front of us. If we just take advantage of them and make them more widespread, it will certainly help with the food issue globally. But from a PepsiCo perspective, of course, I also have to speak of this. Fortunately, they tend to go hand in hand. PepsiCo, for those of you who aren't aware, is a $66 billion industry. We have $22 billion brands, global brands. Of course, in Brazil, you'd be familiar with Pepsi, Gatorade, Quaker, Elma Chips, our Melba Crackers are just a few of our brands. And with these brands and our global operations within PepsiCo, we see food security and really the future of food as being a very big issue for us as we continue with what we call our performance with purpose. And our performance with purpose really embodies how we do business within PepsiCo. Now, we've spelled this out in a report I would encourage everybody to go and get offline, which is the promise of PepsiCo, where we've laid out several goals around what we're doing to improve sustainable development. Several of these goals address food security specifically, not just in our products, but what we're doing in our supply chain. I think some of the comments from our other panelists were absolutely important when we're talking about supply chain issues. Because really, as we look at food security from a PepsiCo perspective, it's not just about our operations. It's about the broader food supply chain in which we operate. Some of those initiatives that we're doing, especially if you're looking across agriculture and international operations, to Roberto's question, is around work that we're doing, for example, in Mexico, of transitioning smallhold subsistence corn farmers that have historically had to sell their corn on a black market at pennies on the dollar, where many of them have had to illegally immigrate, leaving their families for most of the year because their farms don't produce enough. Transitioning them into a sunflower crop so we can use that sunflower oil in our products instead of palm oil, leaving behind trans fats, which you find in palm oil but you don't find in sunflower oil, and yet bringing up that local supply chain. So being able to have a public-private partnership with the IDB, with the Mexican government, to commit, which PepsiCo has done, $52 million over the course of 7 years to develop a sunflower crop in Mexico. Work that we've also done in our agro supply chain in Ethiopia, with working with the Ethiopian government and the USAID to develop a local chickpea crop. All of these projects enhance the local supply chain, and I think this is one of the key aspects when you look at not just what PepsiCo does, but an overall food supply chain, is the local nature of food. Most of our contracts with our farmers, when we're looking at our core commodities around corn, potatoes, oats, and citrus, are with direct contracts with farmers. As an example, in India, we have over 24,000 direct contracts with the farmers, where we can work directly with those farmers to implement sustainable agricultural practices. So one of the things that is really important when you're looking at sustainable ag is water. And just for those of you who saw it, Roberto was passing me the secret note around water. So fortunately, I already had that in my comments. But water is a key component of every ag supply chain, and really the interesting thing when you look at water is every company is a water company. Water is an issue that cuts across all industries and all sectors.
and it sits at the heart of food security when you're talking about the food, water, energy, and climate nexus. Looking at water is a key aspect of what we do, not just within our supply chain, but also within our own company-owned operations. Right? If we didn't make changes within our own factories, where we're reducing water by 20% per unit of production by 2015, then we would lose our credibility when we go to our ag supply partners and when we go to our co-producers and ask them also to use less water. Within the ag supply chain, when we're talking about using those simple technologies that I mentioned at the beginning, like drip irrigation, where you're reducing water usage by 70%, where you're reducing greenhouse gas emissions by 30%, and at the same time increasing yield by 17%, which is a key component when you're looking at ag, that yield increase. How do you raise up the current arable land that's under production so that we're able to get more crop per drop, as we like to say? But then more broadly, if you're looking at accessible nutrition, so products that deliver need where it's needed the most. An example is a product that we developed in India. We call it Iron Chusti. And it's a very affordable product. It's only about 2 rupees. That's about 5 or 6 US pennies. And what this product does is it delivers about 20% of the basic iron need into an adolescent girl population in the Andhra Pradesh province of India. We worked with the Indian government and some local NGOs to identify this iron deficiency need in this area so that we could make the business case for sustainable products. Again, accessible nutrition, which I think, to wrap this all up, is really important when you're looking at it from a business perspective, is that you must have the performance, the financial health of any perspective before you move forward with it, but it goes hand in hand with the purpose. So by doing what's right for the business, by enhancing our returns, by growing our supply chains, we're also doing what's good for the environment and for people, and of course enhancing the food supply chain. Thank you. I just wanted to thank Robert for his comments because I agree with him, and I was very struck by 2 points that he made, and I just wanted to elaborate a little bit on them from my own personal view as well as one from a Monsanto perspective. The first was the comment that we have a lot of technology ready now. We don't have to over-invent or over-innovate. We have solutions to many of the problems we face today. We'll have new challenges that will take new solutions, but we can solve a lot of this now. So what I would encourage us all to think, and I would encourage my fellow panelists when they return to their offices and when you return to your offices, is the time may have passed for extreme ideas, and the time may be here for extreme action. This is a time to implement and to act. We don't need to sit around and debate and think and create a great, perfect plan. That will take too long, and it, quite frankly, will be too late. So I think it really is a very important comment that Robert made, that we've got a lot of these solutions at our fingertips. We need to figure out how to use them, and this is the time for extreme implementation and action. The second comment I wanted to elaborate on was the crop per drop. We have a project in Monsanto on drought-tolerant maize, both for the United States as well as Sub-Saharan Africa. And in Sub-Saharan Africa, the drought-tolerant maize is focused on 5 or 6 specific countries, but it is going to be offered on a royalty-free basis. So it is not being brought into the developing world as a profit opportunity. It's being brought into the developing world as a moral obligation. And they will begin with their first products in the drought-tolerant maize as early as 2015. And I just wanted to echo more crop per drop, because sometimes we talk about crops that sip and don't gulp. Thank you. Ok, senhores, seguindo o mesmo modelo e sequência que foi utilizada nessa última rodada, eu faço aqui uma provocação para que os senhores comentem. Embora já tenha sido um tema que, de alguma maneira, foi tangenciado aqui em várias intervenções, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais na questão da rastreabilidade e, dentro desse capítulo, nos falasse sobre as possibilidades
e até ameaças, se entenderem que há, sobre os OGMs, os organismos geneticamente modificados. Então, na mesma sequência, eu peço, por favor, Wilson, que inicie. Bom, com relação à rastreabilidade, eu acho que a gente tem um bom caminho aqui para discutir. Com relação aos organismos geneticamente modificados, eu também vou dar a minha opinião, mas eu vou deixar para o Brian da Monsanto essa tarefa, porque é um problema maior dele do que meu. Mas, basicamente, no que diz respeito à rastreabilidade, nós temos a necessidade da rastreabilidade nasce com uma necessidade de você entender a sua cadeia. Nós temos, a BRF especificamente, nós temos um controle e uma rastreabilidade muito grande no nosso animal, porque nós temos 100% da produção do animal dentro de casa, sobre a nossa gestão. Então, nós conseguimos controlar, nós sabemos quem são os produtores, onde eles vivem, há quanto tempo eles trabalham conosco. Então, na cadeia integrada, e esse é um processo único e é um processo desenvolvido pelo Brasil, de ter o produtor rural aliado à agroindústria, produzindo juntos, em que o produtor separa um pedaço da sua terra, e com o seu trabalho, ele recebe da agroindústria o medicamento, o animal de um dia, seja ele o frango de um dia ou o leitão de um dia, recebe todo o medicamento, recebe toda a alimentação, assistência técnica e trabalha a engorda desse animal até o abate. Isso traz para a cadeia produtiva uma segurança muito grande, e isso permitiu que o Brasil se colocasse numa situação de competitividade no mercado global de proteína. Porque uma das exigências do comprador e do cliente é a rastreabilidade, é saber aonde esse animal foi produzido, de que maneira ele foi produzido. Então, o Brasil ele é muito moderno no que diz respeito à rastreabilidade da proteína animal. Temos ainda como avançar, existem ainda sistemas que podem ser implementados, mas eu vejo o Brasil com um diferencial competitivo, principalmente na produção integrada do frango e do suíno. O que diz respeito a organismos geneticamente modificados, eu pessoalmente acredito que o que falta é um pouco mais de informação. Independentemente de ser contra a favor, eu acho que o que precisa é um pouco mais de informação. Saber primeiro o que e se isso, de alguma maneira, traz algum impacto negativo ou positivo para a produção de alimentos. O que eu vivo, o que a BRF vive no seu dia a dia o cliente europeu exige produtos fabricados a partir de grãos e animais, sem nenhuma interferência de organismos geneticamente modificados, e outros países nem um pouco preocupados com isso, inclusive querendo cada vez mais eficiência e produtividade para que o produto seja mais barato e mais acessível. Então, eu acredito que nós teremos que enfrentar essa situação, porque o mundo caminha para uma impossibilidade de você distinguir o que é geneticamente modificado do que não é geneticamente modificado. Mas eu acho que a chave dessa questão é informação. Na sequência, Brian. Yes, thank you. I would have been very surprised to attend a meeting like this and not have the question of GMOs arise. And so I was thinking we would probably have it come in some way, and this is an absolutely terrific way to raise it. Traceability in GMOs really is an enabling activity to provide consumers with choices. Just as at the front-end sale of seeds, whether they are conventional seeds or biotech seeds, farmers get to make that choice as well. And sometimes farmers will choose, for whatever reason, not to plant GM, and they may want to preserve the identity of their harvest
so as to meet the demand for non-GM grain that may arise from a food company, that may be imposed because of global trade issues, that may simply be a preference for labeling a product as having been produced without the use of agricultural biotechnology. And choice is a really valuable and important right. And so the idea of traceability as well as identity preservation really run hand in hand. People want to know where their food comes from because they have questions about safety and security. In the United States, we have country of origin labeling for our meat products. People want to have some safety and some knowledge, and they do need that information. The non-GM traceability, however, really does link very closely to it and really does align with this need to provide consumers with choices and requires the identity preservation of those harvested grains. I will tell you, farmers know how to do this. A farmer growing organic corn knows how to preserve their crop. A farmer growing blue corn or white corn, sweet corn versus field corn, they know how to steward the land, they know how to steward their crop, and it takes time, it takes communication, it takes dialogue with their neighbors. They need to be sure that the agronomic practices which they are using are supportive of their overall goal to create a product that can be identity preserved and traced for the purpose of giving consumers that which they want to buy. So, interestingly, this has been a significant issue in some countries, as was pointed out by Wilson, and not in other countries. In the United States, you can find GM-free food products because consumers want them. And in Europe, food companies actually demand that what they get for food products not have GM in it for certain products and certain ingredients. And so this idea of traceability and identity preservation is actually workable. It is difficult to scale. It is difficult to do on a very large basis. It creates additional externalities and additional costs that farmers have to bear. And with all due respect to my food company panelists, those costs are not always paid up for by the food companies. At times they are, and at times they are not. But the challenge here is making sure that there is a truthful system, a truthful means, and that the choices are provided through traceability and identity preservation. And I think Robert's sitting here ready with a comment. Thank you. Brian, I actually think you have some excellent points. And one of the points that I really do want to highlight and to talk more about is around education and consumer education around GMO. And just the broad issue around GMO is something that I think we need to do a better job of really understanding what it means. When you're talking about genetically modified organisms, or GMO, we have been working, not PepsiCo, but agriculture as a whole, throughout all generations of ag, of selectively breeding the traits that we want in the crops that we want, and crossbreeding against crops so that we can get the traits that we want, whether it's sweet corn, blue corn, whether it's the type of potatoes that you want for your nice Elma chips that you can have in your bag. This type of modification is really crossbreeding, and it falls within the same wheelhouse when you're talking about GMO, but it's something that we have done for generations upon generations with ag. So I think the education piece and being able to talk about it as to what do we really mean when you're talking about GMO is quite important. I think the other point that Brian brought up, which is really important, is that we are moving to a world of 9 billion people. And this is something that is very important to keep in mind, that we have challenges currently with getting the food in the right hands at the right time, with 1 billion people that are underfed and undernourished. What are the solutions as we look to the future as we continue to grow to 9 billion people? How do we ensure that we're going to have 9 billion people living well and within the means of the planet as we move forward? While we do have simple solutions and technologies that we can put in place now, we shouldn't discount new technologies and innovation.
simply because they're new and we don't understand them or they haven't been fully explained properly. So there are some components in here. I think the education component and the fact that we need new technology and innovation as we continue to grow the world population are really quite critical. To Brian's point, it needs to be done in the right way so that consumers have choices. It needs to be properly communicated and controlled and managed, but it's something that should be explored and looked at globally. And of course, it must be done within the proper regulations of the country in which you're operating. Bom, para variar, o tema de transgênicos, ele leva toda a atenção, né? É um tema que todo mundo tem paixão para discutir. Falando rapidamente da questão da rastreabilidade, diferente do que o colega da BRF comentou, nós não temos, grande parte das nossas cadeias, praticamente nenhuma é verticalizada, então nós não temos controle desde o começo. Mas o que obviamente não nos faz nos sentir menos responsáveis ou não nos faz querer saber menos do que acontece lá para trás. Então, o que a gente faz nesse sentido é, na linha do que eu comentei anteriormente, é ter parceiros que pensam da mesma forma, que têm a mesma visão que a gente tem em relação à responsabilidade. Por exemplo, eu comentei do trabalho de cacau em Gana. Nós estamos iniciando um trabalho de cacau aqui no Brasil, na Bahia, iniciando uma nova etapa. Tivemos uma etapa que era mais social. Hoje a gente está indo mais para o lado de realmente escala e de mudar um pouco a realidade, e nós vamos fazer isso através de parceria com os nossos fornecedores que processam o cacau, porque a gente já compra o cacau processado. Então, o tema da rastreabilidade é esse. No tema do OGM, eu acho que os dois colegas mencionaram exatamente a nossa visão. Primeiro, informação é fundamental. Eu acho que antes da gente tomar decisões, a gente tem que ter informação para saber do que a gente está falando. E quando a gente olha o desafio de alimentar os 7 bilhões de hoje, os 9 bilhões daqui a alguns anos, eu acho que nós não estamos na condição, na posição de dispensar nenhuma tecnologia, né? Talvez, como o Robert colocou, isso nem seja tão novidade, porque de alguma forma a gente já vinha fazendo melhoramento genético, e hoje, por esse nome que causa uma certa preocupação, esse nome que é um pouco estranho, exista talvez até um certo preconceito em relação a transgênico. Então, sem colocar um ponto firme a favor de transgênico contra transgênico, nós somos a favor da tecnologia e, mais do que tudo, nós somos a favor do direito de escolha. Cada um, por qualquer motivo que seja motivo científico, acadêmico, religioso, político, ideológico, esotérico, qualquer pessoa tem direito a escolher o que quer, o que não quer. Então, nós somos totalmente favoráveis ao direito de informação e nós temos até um ponto que a gente tem falado muito aqui no Brasil, que o Brasil hoje tem uma legislação sobre rotulagem de OGM que ela é única no mundo. Aqui no Brasil é o único lugar onde você tem um triângulo amarelo com um T preto dentro desse triângulo para indicar um alimento que tenha mais de 1% de transgênico. Triângulo amarelo com alguma coisa preta dentro geralmente indica atenção, cuidado, perigo, alguma coisa nesse sentido. O que parece um contrassenso se aquele alimento, aquele ingrediente OGM foi aprovado pela CTN-Bio depois de um processo longo, um processo altamente detalhado. Então, nós achamos que, até pensando no direito da informação, o triângulo, ele talvez cause uma certa desinformação, porque ele remete a uma questão de atenção, de cuidado, sendo que não é esse o caso, né? O que tem que informar é, na lista de ingredientes, colocar, contém milho transgênico do tipo tal, contém soja transgênica do tipo tal. Isso, considerando um país onde o Brian vai saber melhor, mas acho que 80% ou 75% da nossa soja já é transgênica e 60% do milho já é transgênico. Então, se isso é aprovado, se o governo considera isso seguro para consumo e um plantio tão disseminado, qual seria o motivo para ter uma placa, igual placa de trânsito, alertando? Ela tem que informar, ela não tem que assustar, ela não tem que alertar, é só informar. Então, esse é um pouco da nossa visão. Ok, obrigado, Alberto. Obrigado, Fábio.
Professor Roberto, tem uma última pergunta para encaminhar. Eu pediria aos senhores que aproveitassem a resposta para fazerem suas considerações finais dentro de um prazo mais condensado que fosse possível, para que a gente cumpra o nosso horário aqui de término. Por favor, professor. Eu vou fazer uma pergunta muito rápida ao Fábio e ao Roberts. Fábio e Roberts, o Wilson, quando falou da BR Foods, o sistema de produção agrícola, ele contou do tema da integração. É uma coisa fundamental, ele está olhando para o produtor. Então, tem um modelo pelo qual o produtor tem um contrato com um preço fixo, todo mundo sabe como é que vai funcionar o processo inteiro. Então, tem uma coisa que funciona adequadamente. Quero perguntar para você e para o Robert. A Kraft, você fez uma referência sobre o trabalho realizado em Gana com produtores de cacau. A pergunta é, lá ou aqui, por exemplo, na Bahia, você tem algum mecanismo de integração com cooperativas ou com alguma forma de organização de produtores? Para você e para o Robert. E depois, tanto o Wilson como você pode fazer, viu, Brian, pode fazer último comentário final de 1 minuto cada um. Respondendo pontualmente, sim. E o que nós estamos querendo é aumentar essa interação que nós temos com os produtores. Justamente pelo fato de que nós não somos processadores de cacau, nós somos um dos maiores usuários do cacau já processado, nós não temos, vamos dizer, a possibilidade de ir contratar diretamente com os fazendeiros, com os produtores, às vezes fazendeiros, às vezes pequenas propriedades. Então, a cooperativa é um modelo altamente viável e, de uma certa forma, isso também acontece lá em Gana, mas, por exemplo, aqui no Brasil, na Bahia, nós estamos olhando uma cooperativa e já estamos com um acordo com eles, ali na área de Gandu, no sul da Bahia, e o modelo de cooperativismo parece que funciona muito bem para o cacau. Ele organiza melhor os produtores, ele evita, e não que todo seja uma prática ruim, mas ele evita a figura, quando o atravessador tem uma figura ruim, que é um intermediário que muitas vezes onera e não paga de uma maneira justa e razoável o produtor. Então, para o modelo do cacau, que é baseado essencialmente em pequenas propriedades, nós achamos que a cooperativa é um modelo interessante e nós estamos buscando mais aproximação com a cooperativa, trazendo junto também os nossos parceiros que, a propósito, também já estão lá fazendo trabalho, né? Aí tem Cagil, tem Barrica Libô, tem ADM, são empresas sérias, empresas que também estão lá tentando fazer a coisa certa, e a gente está tentando ver se juntos a gente não consegue fazer algo ainda melhor. So yes, one of the great things about PepsiCo is that we're able to have those direct relationships with the farmers that I mentioned before. And how we're building on this direct relationship is through what we call our Sustainable Agriculture Verification Program. And this program is set up so that we can go into the farms, help them to develop sound practices around environmental stewardship, societal impacts, so how can they improve their own lives, and financial viability of their farm, where we're literally going into the farms and training them on how to do these things. In Brazil, as an example, our global lead for sustainable ag was here in Rio Plus 20 this week, and he just left yesterday so he could travel to go and sit and train farmers that we are directly working with here in Brazil on how to implement these practices. In fact, we have a handbook that we have developed that we are rolling out and giving to them. It's a free program. It's something that we're doing because we know it's important for our relationships with the farmers, and it's something that we're able to grow and increase the productivity of our supply chain. From a broader cooperative perspective, yes, we work directly with farming and agricultural cooperatives, but I also want to point out the fact that we work with folks like Monsanto, we work with the crafts, and we work with other industry groups to form sector, whether it's food and beverage industry groups, or partnerships between the food and beverage and the retail groups, so that we as a sector are able to cohesively and coherently communicate with the farmers in our ag supply chain, which I think is a really important component when you're looking at how do you ensure that you have a common message. So if you have Unilever and PepsiCo asking for two different things from the same farmer,
then the farmer gets very confused. Their productivity goes down. They aren't able to do what they need to do as a farmer. Yet by partnering with the Unilevers of the world, we're able to have these common programs. And from a closing point, if I may real quickly, I think that overall it's important that we recognize that businesses around the world, the Krafts, the PepsiCos, the Monsantos of the world, Unilevers, are committed to ensuring that we have safe, secure, and sustainable supply chains. These sustainable supply chains can only come about through consumer interaction and consumer choices. So when you go to the grocery store, you vote with your pocketbook. And we do all kinds of studies around the world where we ask consumers, do you want more sustainable products? Do you want products that not only feed and nourish you, but also are more sustainable? And by and large, everybody says yes, we'd love that. In fact, when you ask people over the phone, more than 90% of people will say, yes, we want that. But when you go to the grocery store, you vote differently with your pocketbook. So what I would encourage you all is to find the companies like the Krafts and the PepsiCos, and while Monsanto doesn't sell directly to you, they work with us and support us in the marketplace so that we can implement these sustainability practices and we can broaden them, and so that we can be rewarded in the marketplace so that we can expand our sustainable development goals. Thank you. Thank you for your kind recognition of Monsanto. Very quickly to close, I've been in Rio now 12 days, participating in all of the events and in the negotiations, and take sustainability quite seriously and take food security extremely seriously, as you know from my prior comments. And as an input supplier into the ag sector, I just wanted to highlight what I think are some of the key things that have to happen this time for extreme implementation and action. Farmers need to use quality seed. It's essential. The value of planting good seed is absolutely essential, so they need quality seed. The second thing is farmers need to get educated about the best ag practices. In countries like Brazil, where you have some of the largest farmers in the world, they're extremely well educated. They know what they're doing. But when you go to the inland of Africa or inland of Asia, you will find out that people still practice agriculture the way they did 50 years ago. They're not maximizing the seed that they're using or the land that they have at their disposal. The third is that there have to be good agricultural practices employed. Robert highlighted drip irrigation. There are things around the density of seed planting, timing of planting, water measurements, etc. Good agricultural practices contribute to sustainable agricultural production. And finally, it is about sustainable agricultural production that I think we have to really think hard as we move into this new world under the new Rio+20 agreement that is all about sustainability, eradication of poverty, and food security. Thank you. Bom, a Rio+20 está acontecendo no Brasil e eu não acredito que seja uma simples conveniência ou coincidência. O Brasil tem a sua relevância mundial em uma série de áreas e numa série de arenas, e a produção de alimentos é um dos temas em que o Brasil deve ser protagonista. Nós já somos protagonistas e nós temos um papel fundamental no futuro da alimentação mundial. Então, nós como país temos que nos posicionar, temos que nos colocarmos como protagonistas desse jogo, e a BRF, por ser a empresa mais relevante no Brasil, no agronegócio brasileiro, não pode também fugir da sua responsabilidade. Então, a BRF tem a sua responsabilidade na condução desse novo processo produtivo brasileiro. 12% de todo o milho que é comprado e comercializado no Brasil é comercializado e comprado pela BRF. Uma empresa que compra 12% de uma commodity no país, ela tem que ter a sua capacidade de interferir e influenciar no processo produtivo. 7.000 caminhões fazem entregas diárias dos produtos da BRF, Sadia, Perdigão,
Batavo, LG, Quali, Chester, 7.000 caminhões. Nós temos que ter o poder de influenciar na cadeia do transporte para que nós tenhamos um transporte mais limpo, um combustível mais limpo. E nós temos que agir na cadeia como um todo. O produtor brasileiro que tenha um relacionamento com a BRF tem que se preocupar com a sustentabilidade, com a licença ambiental, com a maneira como ele produz. E isso nós estamos sendo muito rigorosos, exigindo isso de uma forma muito intensa. Nós vamos fazer o nosso papel, não vamos nos furtar a ele, porque não é à toa que a gente tem uma expressão que diz que BRF é o Brasil alimentando o mundo. Obrigado. Eu não vou nem um minuto, assim, 30 segundos aqui, só que eu não tinha feito uma consideração final. E é mais para dizer, e aí não é nem, acho que tirando um pouquinho o crachá da empresa e voltando no seu pedido de falar o pessoal. Eu acho que a maior mudança que a gente tem que fazer, e até a ministra Isabela Teixeira estava falando que essa é uma conferência de partida, não de chegada, é o que a gente vai fazer a partir de agora, ela está aqui dentro. Está dentro da cabeça de cada um, porque tudo que a gente está falando aqui envolve mudar hábito, envolve mudar o jeito de encarar. Quando a gente olha essas fotos aqui, eu já usei alguma dessas fotos, tem muita insustentabilidade em todas as fotos que a gente está vendo aqui. Né? Quando a gente olha a foto que não tem quase nenhuma comida ali e a gente olha essa que está cheio de comida, aquela obviamente está errada, mas essa também está muito errada. Então, tem muita mudança de hábito, que aí entra na questão da segurança alimentar, o componente do uso, que todo mundo, numa certa proporção, tem que mudar. Então, acho que o grande trunfo disso aqui, e todo mundo que está aqui interessado lá fora, é a gente começar a mudar o jeito de pensar, que sem isso nós não vamos evoluir muito nos próximos 20 anos na Rio mais 40. Obrigado. Ei, Fábio, obrigado. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar agora meio rapidamente. Eu quero informar que só dei a palavra para o Fábio, que ele não tinha direito mais de falar. Só dei a palavra para ele por causa do sonho de valsa que eles fazem. Eu acho que o cara que inventou o sonho de valsa tinha que ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque experimenta botar um sonho de valsa inteirinho na boca e deixa derreter. Ouvindo o Danúbio Azul do Strauss. É uma coisa, você vai para o paraíso. Bom, o que nós ouvimos aqui hoje muito claramente? As empresas que aqui se manifestaram deram uma demonstração evidente de que a empresa moderna, nacional ou multinacional, tem a preocupação com a sustentabilidade, claramente, nas suas três vertentes, a econômica, a social e ambiental, e tem uma outra preocupação que ficou muito evidenciada aqui, que é a ideia de cadeia produtiva funcionando realmente de maneira integrada. Então, isso dá uma demonstração que a empresa moderna de alimentos está inserida nesse contexto dramático da luta pelo combate à fome no nível mundial. A empresa está. Eu quero colocar, para terminar aqui, um tema um pouco desagradável. E os governos estão? E quero colocar essa coisa muito rapidamente. A OCDE, que todos conhecem, é um think tank mundial patrocinado pelos países mais ricos do mundo, no ano passado publicou um trabalho mostrando que nos próximos 10 anos que passam assim, vocês são muito jovens, vocês não sabem disso, mas o cara quando chega na minha idade, aos 70 anos, 10 anos passa demais de depressa, ele nem quer que passe tão depressa assim, mas passa. 10 anos é amanhã mesmo. Em 10 anos, a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20%. 20% em 10 anos. Nós aqui no Brasil, 20%, 2% ao ano é moleza, mas não é no mundo não. E a própria OCDE diz o seguinte, a União Europeia crescerá 4%. Estados Unidos e Canadá, no limite superior, 15%. Austrália, 17%. China, Índia, Rússia, Ucrânia, em torno de 25% a 26%. E o Brasil, 40%. Não é o Brasil que está dizendo isso. É a OCDE que está dizendo que para que o mundo cresça 20%, o Brasil tem que crescer 40%. É a primeira vez na história universal que uma academia olha para nós e fala, por favor, produzam 40% a mais de alimento, fora energia, de alimento, para que o mundo possa produzir 20% a mais. Há uma demanda de fora para dentro. E nós estamos um pouco de costa para essa demanda. E o que me incomoda nessa discussão toda é que nós estamos vindo aqui na Rio Mais 20. Eu tenho lido e escutado pela mídia que há um descontentamento muito amplo quanto ao documento final que vai sair daqui. É um documento modesto,
com pouco avanço. É o que eu estou ouvindo dizer, não vi o documento ainda, mas é o que eu estou ouvindo dizer. Isso se insere num contexto que me incomoda muito. Hoje eu participo de vários conselhos acadêmicos no mundo inteiro e tenho ouvido sistematicamente uma repetição muito desagradável, a de que faltam líderes no mundo. O mundo não tem líderes, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem nada. Não há líderes capazes de dar um rumo, nem para um documento da Rio+20. Faltam líderes, falando de governo, falando do setor privado, líderes governamentais no mundo. Claro, a crise econômica chama a atenção de todos esses líderes, os problemas internos são dramáticos, a questão financeira dominou o processo após a economia globalizada e a liderança está se esvaindo em termos mundiais. Não só de indivíduos, também de instituições. Quem dá bola para a ONU? Quem dá bola para a FAO? A FAO, há 11 anos atrás, fez um evento importante em Roma. Naquela época tinha 800 milhões de famintos no mundo. 800 milhões há 11 anos. Fazendo um programa de produção de alimentos, segundo o qual, em 15 anos, portanto, daqui a 4 anos, o número de famintos seria reduzido a 400 milhões, a metade, em 15 anos. No final do ano, agora a FAO se reuniu de novo, eles têm 1 bilhão de famintos no mundo. Portanto, de 800 milhões, não só não caímos para 400, como aumentamos para 1 bilhão. Por quê? Porque nenhum governo deu bola, porque e assinaram o documento todos eles, que iam fazer política. Não fizeram, por razões que não interessa discutir agora. Falta liderança. E isso é um negócio complicado, porque o mundo fica sem rumo. Sem liderança não há rumo. A gente fica perdido, sem saber para onde vai. Vai de crise financeira em crise financeira, sem um horizonte de curto prazo. Sem falar em alguma coisa mais grave. A ausência de liderança, todo mundo sabe, falta de liderança cria espaço para anarquia. Não há espaço vazio. Alguém preenche. Quem podia imaginar um ano atrás que o Gaddafi seria apiado, como ele fala na Rosa do Poder, como ele foi? Não é? Quem liderou isso? Ninguém. Redes sociais. Processo meio anárquico, tá certo? Ótimo, democrático, mas anárquico. Então, qual é o horizonte desse mundo que nós vivemos hoje, em que o setor privado tem visão clara do que fazer, busca trabalhar com consistência e sustentabilidade, mas os governos não têm a mesma posição, a tal ponto que eu saio do Rio+20 com um documento tíbio, vis-à-vis do que o mundo espera que seja feito. Bom, então eu tenho proposto, e quero terminar aqui, doutor Geraldo, pedindo licença a todos de usar mais 2 minutinhos, eu tenho proposto a necessidade de o mundo ter um projeto, já que não há líder, já que não há direção, um projeto que empolgue a humanidade, que contamine ricos e pobres da África, da América, da Ásia, da Europa, na direção de um mundo, de um rumo sustentável, e é segurança alimentar e energética sustentáveis. Esse é um projeto. E acho, como foi dito muito claramente aqui pelo Wilson, que o Brasil pode ser um líder desse processo. Por quê? Já fizemos uma boa parte da lição de casa. Vou dar 2 ou 3 números para que a gente tenha consciência disso. Nos últimos 20 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 37%. E a produção de grãos cresceu 176%. Mais de 5 vezes mais. Quando eu falo esse número lá fora, todo mundo fica boquiaberto com o Brasil. E é para ficar mesmo. Mas por trás dele tem uma coisa muito mais formidável. Nós temos no Brasil hoje 52 milhões de hectares cultivados com grãos. 52 milhões. Se tivéssemos a produtividade de 20 anos atrás, precisaríamos, para ter a safra que tivemos esse ano, de mais 53 milhões de hectares. O que isso quer dizer? Nós preservamos 53 milhões de hectares. Não é promessa, não é discurso romântico, não é sonho compreendido. Está feito. E quem é que fez isso fora do Brasil? Nós fizemos isso. Fizemos com grãos, fizemos com cana-de-açúcar, em que preservamos 6 milhões de hectares em 20 anos, fizemos com a pecuária, nós temos 7 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil. Florestas plantadas. Quem mais tem isso? Então, nós temos uma lição de casa feita, quase completa. Por que não está completa? Porque falta uma estratégia também interna, que dê ao agronegócio brasileiro, que hoje é 1/4 do PIB, 1/3 dos empregos, e o dobro do saldo comercial do país é dado pelo agronegócio, que dê a esse setor importantíssimo, com milhares de pessoas produzindo a pleno sol, sem o ar-condicionado e a praia de que vemos gostosamente todos aqui hoje, produzindo para que todos estejamos aqui hoje, não apenas alimentados,
vestidos. Ou vocês pensam que gravata nasce em loja de seda? Gravata nasce numa roça de amora. E o cara vai lá, apanha a folha da amora, dá para um bichinho nojento, chama bicho da seda, ele come aquela amora, casa com outro bicho da seda, faz uma casinha, chama casulo, vai lá, o cara desmancha, faz gravata, combinação, lingerie, etc, etc, etc. Pensa que sapato na sapataria, não. Sapato é o subproduto do churrasco. Depois que a gente come alcatra, faz sapato. E a borracha não nasce na sapataria também, nasce no látex da seringueira, que é agricultor que faz também outras árvores, faz o papel para a gente ler aqui o nosso debate hoje à tarde. Tudo é agricultura, tudo é agricultura. E não há uma estratégia para isso que permita ao Brasil liderar nesse setor formidável um projeto mundial de segurança alimentar e energética que nos coloque finalmente na condição de grande estrela de primeira grandeza no cenário mundial. Vamos fazer isso, gente, porque nossos netos esperam que a gente faça isso. Muito obrigado. Bom, senhores, depois dessa magnífica aula aqui do nosso professor, me cabe a função de fazer o encerramento. Gostaria de acrescentar mais 2 palavras. Primeiro, chamar a atenção do tamanho do desafio que foi muito bem descrito aqui pelo professor Roberto, né, que tentando traduzir aqui em poucas palavras, nós hoje, se temos 1 bilhão de habitantes da Terra com fome, daqui a 30 anos essa população irá crescer em 2 bilhões e o estoque de terra agricultável terá diminuído significativamente. Portanto, é um desafio magnífico que temos que enfrentar, mas não temos alternativa. Ou damos solução dele, ou ele dá cabo de nós. Os empreendedores, os empresários industriais têm feito sua parte. Não só pelos painelistas que estão aqui nos acompanhando hoje, são os gigantes do mercado, mas também pelo pequeno agricultor, como muito bem exemplificou aqui o Roberto, que faz um papel fantástico de complementariedade de toda essa cadeia que é tão extensa. E, ao fim, fica claro para todos nós que debatemos esse assunto que, sem uma política pública séria, sempre efetiva, muito pouca coisa conseguirá ser feita. Agora, eu queria só inserir aqui uma vertente mais pessoal da minha visão sobre essa questão. Se é uma prerrogativa absoluta do poder público formular e aplicar essas políticas, não é uma exclusividade dele discutir as soluções. Eu diria que, antes, pelo contrário, é sim função nossa, é um direito nosso, sociedade, produtor, enfim, da maneira mais democrática que a gente puder construir esses fóruns, discutir, propor e exigir a aplicação dessa solução. É muito emblemático, Roberto, às vezes a gente não pode dar conta que nós estamos discutindo agricultura na praia de Copacabana. Eu não lembro de isso ter acontecido antes, mas isso tem um valor emblemático para mim muito significativo. Eu que discuto agricultura a vida inteira, poucas vezes consegui espaço aqui num local tão privilegiado, tão nobre quanto esse para discutir. E, gente, essa iniciativa que foi gestada na cabeça do presidente Eduardo, do presidente Scaff, e que foi levada a efeito com a ajuda de todos os apoiadores que se juntaram a esse projeto, seguem exatamente esse conceito. Discussões com a importância do tamanho da sustentabilidade não podem ficar compartimentadas em elites, elas não podem ser uma exclusividade de cúpulas, sejam elas governamentais ou de qualquer natureza, e muito menos elas podem ser apropriadas por organizações menores, por mais legitimidade que tenham na representação da sua área de interesse. É uma discussão que tem que envolver a todos, tem que ser democrática, como tem sido todos os debates aqui desses últimos 10 dias, nesse espaço que foi erguido e formulado e pensado exatamente com esse propósito. Portanto, eu espero que os senhores tenham tido uma tarde proveitosa, que daqui tenham tirado alguma informação que ajudem a formular os seus pensamentos, a consolidar as suas ideias e, a partir daí, se sintam melhor preparados e estimulados, inclusive, a nos oferecer sugestões que possam compor
um caderno de soluções a ser perseguido por todos nós, e saibam que isso é uma tarefa para todos sempre. Teremos que perseguir isso. Por fim, e já dando aqui como concluída a minha saudação final, eu deixo meus agradecimentos e reconhecimento a todos os painelistas que nos atenderam, ao Wilson da BR Foods, ao Brian da Monsanto, ao Fábio da Kraft e ao Robert da PepsiCo. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Seguramente engrandeceram a discussão do tema e abrilhantaram essa tarde nossa de hoje. Professor Alberto, obrigadíssimo por ter nos acompanhado aqui nessa tarde. A todos os senhores, uma boa tarde.